Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, saúde e paz. É uma alegria grande congregarmos-nos aqui na casa da Mãe da Piedade, nossa padroeira, casa de clemência e de bondade, e daqui unirmos nossos corações aos tantos irmãos e irmãs de longe e de perto, pela TV Horizonte, Rádio América, pela Rede Minas, assim formando um grande coração, um coração só, pela força da experiência bonita da nossa fé. Quero saudar os padres aqui, reitor e pró-reitor, o diácono, colaboradores
e de modo especial a você, peregrino, neste caminho quaresmal. Deus nos concede graças especiais no tempo da quaresma. Eu gosto de considerar a quaresma como uma grande delicadeza de Deus para conosco, pela liturgia da igreja. Quando nós somos chamados a olhar para dentro de nós, a fim de qualificar a nossa conduta como cristãos e cristãs, filhos e filhas de Deus do coração de um mundo como o nosso, precisado da força do nosso testemunho e do nosso compromisso fraterno e solidário para ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus. Estamos na 4ª etapa deste caminho quaresmal. E hoje, de modo especial, a nossa igreja nos convida à experiência de uma alegria. O coração da gente tem necessidade de alegrias. É muito ruim quando o coração da gente está ensombreado de tristezas, de desgostos ou de razões que nos entristecem. O nosso coração busca a todo preço alegrias. E hoje nos é oferecida uma alegria especial. É o olhar nosso para, como filhos e filhas para Deus, como Pai misericordioso que nos reconcilia com Ele por Cristo. Cristo Jesus, o Filho amado. Somos chamados, portanto, a compreender que a nossa alegria tem uma razão de ser e tem uma fonte inesgotável que é Cristo. Ele tira de nós, como lembra-nos o livro de Josué, tira de cima de nós o opróbrio que foi imposto no tempo da escravidão no Egito. Esse opróbrio de hoje é o nosso pecado. Nós somos frágeis, somos humanos, limitados. Muitas vezes nossos juízos não correspondem à verdade. Nossos sentimentos nos distanciam da fraternidade e da solidariedade entre nós. Somos chamados, então, a compreender um caminho de conversão. Podemos, inclusive, correr um risco muito sério de sermos como os fariseus, ou como os fariseus e os escribas, mestres da lei, que criticavam a Jesus e murmuravam porque ele se aproximava daqueles que eram pecadores e publicanos. Os publicanos se tornam para nós um modelo de escuta de Deus, que é o grande segredo da nossa vida e de um caminho novo e exitoso na nossa caminhada. Escutar Deus de modo especial, porque escutando a Ele, somos interiormente iluminados pela sua força e pela palavra do seu amor. Como o filho pródigo, o filho mais novo, que rompeu com o pai, distanciou-se, foi embora, esbanjou tudo o que possuía da sua herança recebida. Mas o segredo dele, diferente do filho mais velho, ele caiu em si. Quando nós somos tocados e envolvidos pelo orgulho, pela soberba, nós não voltamos para Deus. Percorremos um caminho como se fôssemos nós os donos da verdade, os convencidos daquilo que fazemos como sendo o bem e a verdade e o amor. O filho mais velho estava com o pai, inclusive diz a ele que fez tudo o que ele tinha sempre mandado obedientemente. Nunca transgrediu uma lei, mas ele não tinha a iluminação da presença amorosa de seu pai no seu coração. Por isso era orgulhoso. E ao saber da festa que estava acontecendo na casa do seu pai, ele sentiu raiva, sentiu rancor. Portanto, não compreendia quem era esse Deus Pai misericordioso, que nos reconcilia por Cristo. Cair em si, irmãos e irmãs, é o segredo da nossa vida, para compreendermos nosso limite, reconhecermos nosso pecado e encontrarmos o caminho novo de uma vida nova. Somos chamados, portanto, a nos depor de todo tipo de orgulho e de soberba, que o mundo alimenta em nosso coração e a nossa própria vida nos alimenta. Cair em si, portanto, é o segredo para voltar ao Pai,
E Ele sempre está a nos receber de coração aberto para nos perdoar, nos reconciliar. Por isso, ler de novo esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda leitura, é importante para nós. E essa é a razão de nossa alegria. E podemos experimentá-la se cairmos em nós mesmos, reconhecendo o nosso pecado. É graça de Deus reconhecer a própria fragilidade e se conseguir perceber os limites humanos que nos cercam. E a nossa alegria é esta: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Essa é a nossa alegria. Nós não caminhamos no mundo sem rumo, perdidos. Nós caminhamos na força do amor de Deus. Deus nos convida a seguir os passos de Cristo e a vivermos essa experiência importante e bonita de nos reconciliar. Uma reconciliação conosco mesmo, com Deus, tornando-nos embaixadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, porque é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, Paulo suplica, deixemos-nos reconciliar por Deus. Somos chamados, portanto, a reconhecer o nosso pecado e a percorrer o caminho de voltar a Deus. Seja esse o nosso caminho profundo, a nossa experiência fecunda nesse tempo da Quaresma, para nos qualificar e fazer brotar em nosso coração a alegria que dura, a alegria que nos sustenta, nos dá vigor e não nos deixa perder a esperança, qualificando-nos como peregrinos de esperança no caminho da nossa vida. No instante de silêncio, preparemo-nos para dizer a Deus que o amamos e deixemos-nos tocar por esta palavra, caindo em nós mesmos, reconhecendo o nosso pecado e fazendo propósitos novos de uma vida nova. Amém.